Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Halloween, sobre esse momento em que o véu entre os mundos torna-se mais tênue. Até mais! Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Halloween, esse momento que é tido como quando os véus entre os mundos dos vivos e dos mortos se torna mais tênue. Primeiro assim, a gente na bruxaria, a gente tem uma expressão que é atuar entre mundos, atuar no limiar entre mundos. Nós temos uma habilidade, todo mundo, né? Todo mundo tem uma habilidade mental para lidar com os aspectos visíveis, concretos da vida, do cotidiano, né? Que é a nossa mente cartesiana, é o nosso aspecto, lado esquerdo do cérebro, lado do racional, né? E as bruxas, elas sabem que esse aspecto que todo mundo possui, ele só tem condições de lidar com os assuntos relacionados com o dia a dia, com as coisas materiais, com a vida concreta, a vida visível, aquilo que os nossos cinco sentidos conseguem perceber. Mas quando a gente quer falar sobre temas que dizem respeito aos sextos e outros sentidos, a gente entende que esses recursos eles não são suficientes para você atuar magicamente, né? E as bruxas elas sempre elas buscam desenvolver potencialidades, capacidades, habilidades para que possam atuar entre mundos. Quando a gente fala em atuar entre mundos, a gente tem que entender que é assim. A vida está conversando com a gente o tempo todo. Existem sinais, existem presságios, existem forças espirituais, seres espirituais que estão presentes em toda parte, né? A gente entende que a mente do todo está presente em tudo e, portanto, tudo tem um potencial de comunicação, um potencial de percepção, uma capacidade de organizar, né? E que isso a gente só percebe quando a gente tem outras perspectivas, outras capacidades, outros sentidos aflorados. Então, assim, normalmente uma bruxa ela atua nesse entre mundos, nesse limiar. O que é um limiar? O limiar é aquela, pode ser uma situação, uma ideia, um estado, uma idade, que as coisas estão passando por uma transição, por uma mudança e que você está entre um momento em que uma coisa vai virar outra coisa. A gente considera esse momento mágico, né, essa situação mágica, e a gente procura justamente replicar essas situações para que a gente possa desencadear aquilo que a gente deseja. Em relação ao Halloween, qual é a relação que isso tem com o Halloween? O Halloween é um momento, a gente sempre vai considerar que o Halloween, o Samhain, ocorre no signo de Escorpião e não é sem razão, porque é o momento em que o Escorpião é o signo da morte, é o signo dos mortos, e é o momento em que esse véu que a nossa percepção não capta, né, desse outro mundo que está permeando o nosso, que ele está mais tênue e por isso a gente pode se comunicar, a gente pode comungar com as pessoas que já se foram, honrar, né, ser digno também da bênção deles. E é um momento bastante solene para todas as bruxas, né? A gente tem até, a gente não tem nenhuma restrição com a ideia da festa, né? Mas a festa sem uma conotação de ridículo, né? De criar uma ideia de ridículo. É sempre com uma ideia de
festejar porque também essas pessoas estão vindo, né? Que é um momento de confraternização com aqueles que se foram. A gente fala desse véuzinho que se torna mais tênue. A gente tem momentos, todo mundo, tá? Não precisa ser bruxa, em que você passa por esses véus, né? Quando você está em estado alterado, né? Principalmente quando você está dentro de uma viagem xamânica, uma jornada xamânica, quando você tem, às vezes, acesso a alguma química, né? Seja erva, seja alguma coisa que você altere a consciência e também no sonho. A gente fala da morte, né? Mas a gente, todas as noites, a gente tem um experimento do que é esse outro lado, né? E através dos sonhos. Só que assim, normalmente mesmo nos sonhos, né, as pessoas em geral, elas têm mais uma atividade, a própria atividade onírica, ela às vezes está mais que assessorando, né, eh, nossa vida concreta, né? Então, assim, é muito mais comum que as pessoas tenham sonhos correlacionados com o seu cotidiano, até porque o sonho, o momento do sonho, é um momento para você encontrar recursos que às vezes a sua mente racional não está encontrando para solucionar questões, e entender assuntos, ter uma perspectiva diferente de situações que você esteja vivendo, enfim. Mas no Halloween é que você pode estar com essa facilidade maior de estar tendo esse contato. É muito comum, eu vejo bastante depoimentos dos meus alunos, dos meus clientes, que é, começou, começou outubro, começa a aparecer pessoas que faleceram de alguma forma, aparecem em sonhos, às vezes em jornadas, elas vão aparecendo porque é aquele momento que parece assim, as pessoas elas têm um desenvolvimento do outro lado também, né? Então elas não estão disponíveis, né? Até porque, senão elas interfeririam em algumas coisas que a gente está fazendo, e a gente tem a nossa vida para viver, a gente tem as coisas para a gente fazer. A gente, dentro da bruxaria, a gente não tem aquela expectativa de que uma pessoa, porque faleceu, ela se tornou mais poderosa, ou que ela vai resolver alguma coisa, ou que ela possa interceder, ou que ela possa fazer alguma coisa por nós. Mas algumas vezes, sim. Algumas vezes elas, principalmente nessa época do Halloween, elas podem conceder a bênção, a gente pode resolver pendências, né, emocionais, questões que ficaram em aberto, aquela coisa de um perdão, de um reconhecimento, de uma de restaurar um vínculo que estava esgarçado, que você não teve tempo de consertar em vida, né? A gente tem essa oportunidade. Então, assim, é um momento muito importante. Para as bruxas também é uma espécie de ano novo, tá? Porque é um momento que fecha um ciclo, né? O ciclo de vida, né? E, e por isso a gente tem essa questão também de buscar, consultar um oráculo, pedir inspiração em sonhos, para justamente aproveitar que essa comunicação está mais fácil para ter o acesso a essas pessoas, né? A nossa abordagem, como eu já falei, né, dentro da bruxaria, em relação à ancestralidade, é uma abordagem que eu acho muito nobre, porque a gente tem, as pessoas elas tentam viver uma vida digna para serem lembradas, e a gente que, quando faz essa reverência aos antepassados, a gente também está fazendo um pedido de reconhecimento, de perdão, de bênção, né, para as coisas que a gente está fazendo. Então, é como se a gente não cortasse nem a morte, esses vínculos. Então, assim, imagina assim, que você é um galho
que é nutrido por uma raiz que toda a sua família, todo mundo chegou, você é a ponta desse galho, mas e provavelmente vai trazer outros galhos, outras frutos e tudo mais. E então assim, a gente não corta, né, esse passado, né? Isso não quer dizer que tudo do passado a gente concorde. O processo é sempre evolutivo, mas aquilo que a gente trouxe faz parte da nossa história, faz parte do nosso legado. O legado que a gente recebeu para que tenha essa mesma força de vida, né, para as próximas gerações. Então, assim, é um momento muito importante. A gente costuma fazer. A gente pode se vestir de preto, pode se vestir. As cores normalmente são o preto, o roxo e o laranja, né? O laranja, as pessoas falam assim, ah, mas o laranja, por que eu uso laranja, né? O laranja é a cor das folhas mortas, né? É, e o roxo tem a ver com a espiritualidade, também tem alguma conotação com morte e tudo. Então, são as cores que a gente normalmente usa e é comum também que a gente faça uma espécie de comunhão, né, fazendo uma oferenda, alguma coisa de alimentos para os antepassados. Normalmente, o que a gente recomenda aqui é que seja alguma coisa que vocês façam que seja meio típico da sua família, né? Que na sua família as pessoas, quando se reuniam, sempre tinha tal item, né? Então, que vocês tenham aquele item como sendo uma forma de estar oferecendo, como se fosse um momento em que iria ocorrer uma confraternização com os dois mundos, né? Mas essa oferenda ela não precisa ser uma coisa de alimento só, né? A gente pode ofertar um sucesso profissional, uma, uma conquista, sei lá, a compra de um imóvel, sabe, uma promoção, alguma coisa assim que faça com que vocês, como se fosse uma prova de que não, olha, eu estou honrando aquela força de vida que vocês me deram, eu estou construindo mais isso, eu estou fazendo mais aquilo, daquilo que eu peguei, eu transformei e trouxe mais coisa, né? Então também eu acho bem nobre também que a gente faça esse tipo de oferenda quando a gente realiza os ritos, né, as cerimônias do Halloween. Esse é um outro vídeo que eu tinha ficado prometido de vocês de abordar de novo a questão do Halloween, né? Porque é sempre uma data tão importante. E assim, se tendo dúvidas, por favor, coloquem. A gente agradece todas as sugestões e pede que vocês que estão vendo pela primeira vez esse vídeo, se estão gostando, que vocês deem o seu like. Isso ajuda bastante, né? Que o canal cresça. A gente pede também que aqueles que ainda não estão inscritos, que se inscrevam, que comentem, que nem que seja para dar um joinha, para dar um alô, a gente lê e responde todas os comentários que vocês façam, tá bom? E até mais então. Até semana que vem. Tchau.